Fala, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre os tipos de frações. O que é uma fração, o que é uma fração própria, imprópria e aparente. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Tipos de frações. O que é uma fração? Uma fração, você já deve ter ouvido falar, nossa, o cara sofreu um acidente em uma fração de segundo. Um pedaço de uma pizza é que fração de uma pizza? É uma parte. Fração serve para representar parte de algo. Olha para você ver que simples. Esse nosso exemplo, nós temos um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Que fração representa a minha parte pintada de azul? Bom, quantas partes eu tenho pintado de azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de quantas partes no total? 8. Então essa fração é 7 oitavos. Olha que simplesão. Esse número que está aqui em cima é chamado de numerador. E o número que está embaixo é chamado de denominador. Se você encontrar uma fração 1 sobre 2, como que nós lemos? Meio ou 1 meio. Se fosse 9 sobre 2, 9 meios. Essa é a pronúncia correta. Se o denominador for 3, então você fala terço. Por exemplo, 2 terços, 9 terços, 1 terço. Do 4 até o 10, você fala referente à posição. Por exemplo, 3 quartos, 2 quintos, 7 sextos, 8 sétimos, 10 oitavos, 7 nonos, 50 décimos. A partir do 10, do 11 até o 99, você vai falar o número normal, só que depois vai falar avos. Se eu tivesse, então, assim, ó, 2 sobre 11, 2 onzeavos, 2 trezeavos, 99 avos. Chegar no 100, centésimo. Aí do 101 até o 999, você vai falar o número e a posição. Depois, milésimo, decimilésimo, e aí, por aí vai. Esse nosso outro exemplo, eu tenho 4 pedaços pintados de um total de 8. Então isso é 4 oitavos. Se eu simplificar, o que é simplificar? O mesmo número que você dividir em cima, você divide embaixo. Se eu simplificar por 4, tanto em cima quanto embaixo, você vai ter 1 sobre 2, meio. Ou seja, você tem meia pizza pintada, meio círculo pintado. Tá ok? Isso é fração. E aí, quais são os tipos de fração? Nós temos as frações próprias. O que são frações próprias? Frações próprias é quando o numerador for menor que o denominador. Por exemplo, 3 décimos. O numerador, que é o número que está em cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo. Então nós temos uma fração imprópria. 12 25 avos. Uma fração própria. E o que vai ser uma fração imprópria? Quando ocorre o contrário. Quando o numerador é um número maior que o denominador. Só que não pode ser múltiplo. Porque se for múltiplo aí é outra fraçãozinha que nós vamos ver agora. Por exemplo, 19 terços. O numerador é maior que o denominador. Então, eu tenho uma fração imprópria. 15 quartos. O numerador é maior que o denominador. Uma fração imprópria. 150 24 avos. Uma fração imprópria. E toda fração imprópria, vamos aproveitar o gancho e fazer um parêntese aqui, nós podemos transformar em um número misto. O que é um número misto? Significa que eu tenho parte inteira. 19 terços é qual o número misto? Simples.
Pegue o 19 e divide por 3. Que número você multiplica por 3 dá próximo de 19? 6. 6 vezes 3, 18. Quanto que sobra? 1. O que isso significa? Que você tem 6 inteiros e 1 pedaço para dividir por 3. 1/3. Isso é número misto. Se você for pensar no exemplo anterior do desenho, eu teria que ter 19 pedaços de algo que eu dividia em 3 partes. Significa que eu tenho 6 pintados por completo. Eu teria 6 pintados por completo. 2, 4, 5, 6. Olha lá. 6 pintados por completo. E mais um pedaço que foi dividido em 3 e eu pinto um dele. Olha lá. Então aqui nós teríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, mas só que era 3, então eu vou triplicar, vai ficar 18, com esse 1 daqui 19. 19 partes que foram divididas em 3, 19 terços. E o número 15 quartos? Como que seria o número 15 quartos em fração mista, em número misto, que tem parte inteiro e uma parte fracionária? Pegue o 15, divide por 4. Que número você multiplica por 4 dá próximo de 15? É 3. 4 vezes 3 é 12, sobra 3. Então significa que você tem 3 inteiros e 3 quartos. 3 inteiros e 3 quartos. Isso é uma fração imprópria. E o que vai ser uma fração aparente? Aí vem aquela condição. É quando o numerador é múltiplo do denominador. Quando o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 9 terços. 9 é múltiplo de 3. Então eu tenho uma fração aparente. Uai, professor, mas o numerador também é maior que o denominador. Então ela é imprópria? Sim, essa fração ela é imprópria e aparente. 12 sextos é uma fração que é imprópria e também aparente, porque o 12 é múltiplo de 6. Ué, professor, então toda fração imprópria, ela vai ser toda fração aparente, ela vai ser imprópria? Não. Por exemplo, 4 quartos. 4 é múltiplo de 4? Sim, então ela é aparente, mas ela é imprópria? Não é imprópria, porque o numerador não é maior que o denominador. Então, fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. E fração aparente, numerador é múltiplo do denominador. Bom, é isso aí. Essa foi mais uma videoaula nossa. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no sininho e coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais vídeos. Um abraço!